Façam todos um bom dia. Dolores falando aqui. Eu trabalho como terapeuta, trabalho ajudando os homens a curar o menino ferido, a todos os aspectos de dores emocionais que envolveram a infância desse moço, desse rapaz, desse homem. Mas assim, por que que você que é homem tem que trabalhar a sua criança ferida, já que você já tá adulto, já passou? Eu ouço muito isso dos homens: ah, já passou, já foi, hoje eu sou homem. Quando nós não cuidamos, né, das dores emocionais, essas dores emocionais, elas não curam por si só. Essas dores emocionais seguem toda a vida com você. Como que acontece isso, né? Então, o, o, o termo criança ferida, né, deriva do fato de termos tido uma infância com todos nós, em maior ou menor grau, tivemos aí frustrações na nossa infância, situações de desafios. Porém, o que que acontece? Existem sentimentos que vivemos durante a nossa infância, que esses sentimentos causaram dores emocionais. E o termo criança ferida vem exatamente dessas dores emocionais que está aí registrada dentro de você. E na maioria das vezes, essas dores emocionais, ela é inconsciente. O que é o termo inconsciente? Você não percebe que você faz, que você é influenciada por essas dores, porque é a forma e o jeito que você se comporta tem a ver exatamente com o processo das dores que você carrega dentro. Então, todos nós, em maior ou menor grau, tivemos os nossos desafios na nossa infância. Esses desafios, né, essas situações que vivemos para nos tornarmos adultos, pessoas passaram um pouco mais, pessoas passaram um pouco menos, mas esse desafio e toda essa história, essas questões, desculpa, que passamos durante a nossa infância, gera em nós é, é, essas dores emocionais, esses registros das emoções que vivemos. Por que que fica registrado, né? Fica registrado porque o nosso corpo, o nosso objetivo principal do nosso sistema nervoso, né, o nosso cérebro, vamos falar assim, o que que ele tem como objetivo? Tem como objetivo nos salvar, fazer de tudo para que a gente preserve a nossa vida. Então, quando a gente, por exemplo, passa por uma situação que registra dentro de nós uma emoção muito forte, e essa emoção muito forte, ela vem acrescida depois que essa emoção acontece de sentimentos de medo, por exemplo, sentimento de humilhação, sentimento de abandono, sentimento de culpa. Nós passamos por uma situação, né? E essa situação, ela fica registrada dentro de nós e não importa quantos anos a gente tenha. Aquela situação, ela fica registrada, fazendo como se fosse um caminho neural dentro de nós. Então, toda vez que a gente tem uma possível sensação de desconforto, o nosso cérebro vai fazer o quê? Vai fazer de tudo para que a gente se afaste daquele sentimento,
para que a gente não, para que a gente se livre daquela sensação desagradável. Por quê? Porque a dor que gera no sentimento ferido, por exemplo, sensação de culpa, fica uma sensação desconfortável, desagradável. Toda dor, ela é desagradável, embora a dor é um mecanismo de defesa para avisar que ali não tá legal, que o corpo, que você enquanto pessoa, que o seu corpo não conseguiu resolver. Então, o que ele faz? Ele aciona a dor para que a gente possa buscar ajuda, ok? Mas aí, por exemplo, quando a gente machuca o nosso corpo, a gente vai buscar ajuda, vai para o médico, toma remédio, enfim. A gente já tem essa cultura de cuidar do nosso corpo. Só que a gente não tem a cultura de cuidar das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Não temos a cultura, nossos pais não aprenderam, os nossos ancestrais não aprenderam, e aí registra dentro de nós esse sentimento de uma forma privilegiada, como se fosse um alerta. Então, quanto maior o impacto e a dor que aquela situação gerou em nós, maior vai ser, como se fosse esse caminho neural vai ficar muito, muito forte dentro de nós. E pode ser que a gente viva uma situação de criança, né? E aí a gente toque no assunto ou lembre, ou esteja bem vivo essa situação, só a gente pensar e trazer, a gente já, é como se a gente ainda estivesse lá vivendo naquela situação. Esse tipo de registro que vai acontecendo, isso chama-se essas dores emocionais. A criança ferida, os sentimentos das crianças feridas são essas dores emocionais que ficaram registrados dentro de nós e que passa a ficar bem guardadinho, bem lá no nosso inconsciente. E através de uma situação, ou adulto, ou qualquer coisa, a gente pode, de repente, acessar essa dor, ou de forma inconsciente, ou a gente pode continuar acessando essa situação, essa dor, que vai gerar em nós um determinado comportamento. Então, por que então que eu tenho que curar essas situações que eu vivi na minha infância? Porque você, menino, tá ferido. Por quê? Porque o registro que tá aí dentro é de dor. Então, se você, por exemplo, às vezes eu vou contar uma situação aqui, até para exemplificar, eu choro. Porque ainda há dor na minha menina, na minha criança ferida. Eu tenho muitas feridas emocionais da minha infância, porque eu vivi num lar onde meu pai bebia, chegava, brigava com a minha mãe, batia na gente. A gente tinha um pai muito violento, muito, tudo tinha que ser do jeito dele, da forma dele. Todas as coisas que a gente viveu na nossa infância me impactaram até hoje na minha vida adulta. E por que eu tenho, então, eu e você temos que olhar e curar essa criança ferida? Porque essa dor emocional criou em mim, e também em você, que tem um menino ferido, padrões de comportamentos, na maioria das vezes, que sabotam a gente para uma vida melhor, para uma situação melhor, para relacionamentos melhores.
Uma pessoa, por exemplo, que tem sentimento de culpa, o sentimento de culpa é uma dor emocional. Só que quando você vai entendendo e buscando por que você vai limpando, vai terapeutizando-se, ou vai fazendo, limpando fazendo essa cura, você vai como tirando camadas, camadas e camadas. Às vezes, apenas uma sessão já é o suficiente. Às vezes, levam algumas sessões, demora mais tempo. Vai depender do grau da profundidade dessas dores emocionais, desse registro que ficou dentro, a ponto que toda vez quando tem uma situação em que o seu sistema nervoso, o seu cérebro acredita que aquilo vai acontecer, ele meio que ativa uma postura, um comportamento, e você se afasta daquela situação, ou você, por dor, por medo, por insegurança, e você às vezes não sabe nenhum porquê. Por que que é tão difícil para um homem olhar para o seu filho, adolescente, olhar dentro dos olhos dele e dizer: filho, eu te amo, filho, o pai tem alegria por você ser dessa forma? Por que que para o homem é tão difícil falar sobre as suas emoções? Porque os homens, dentro do meu ponto de vista, são as pessoas que mais têm dificuldade de falar sobre as emoções ou de cuidar sobre as suas emoções, porque além de não termos a educação de olharmos para as nossas emoções, educarmos e compreendermos que a emoção e sentimentos fazem parte do nosso lado humano. O homem, ele é taxado pela sociedade, pelo inconsciente coletivo, de que homem que olha para sentimento vai de repente se tornar homossexual, marica, que é mole, que não pode chorar, porque homem que chora não é homem. Então, além de o homem ter a dor dessas feridas, dessas situações que eles passaram, não tem ainda o apoio no seu aspecto de educação das suas emoções. Quando esse homem cresce, ele já cresce com essa crença, né, com essa programação, porque ele vai ouvindo isso e isso vai internalizando ele, tendo uma conversa interna. Então o homem engole, trancafia as suas emoções e ele sofre sozinho e sofre calado, porque é assim que ele vê o pai fazer, é assim que ele vê nos filmes, é assim que ele vê em toda a sociedade. Então, o homem não é ensinado a olhar as suas emoções, a cuidar das suas emoções. E quando o homem, ele não aguenta, o que acontece? Eles acabam fazendo dessas dores uma explosão. E essa explosão a gente vê aí em toda a sociedade. Hoje a gente se perde o emprego não porque não tem competência técnica. Hoje as pessoas perdem o emprego porque não sabem lidar com as suas emoções, não sabe elevar, não sabe deixar para lá situações por conta das suas emoções que não sabem que não foi geridas, não há controle emocional e agem como crianças. Hoje nós somos adultos, mas o nosso comportamento, as nossas emoções são de criança. Criança ferida, criança birrenta, que não se
não se coloca no lugar das outras pessoas ou até mesmo se eleva ao controle. Então hoje se tem muita raiva, muita violência. Por quê? Porque os homens, eles só expressam as suas emoções, na maioria, com raiva. E aí cresce tendo que lidar com a raiva e tudo que o homem faz no que tange as suas emoções, a raiva está sempre presente. Porque a raiva parece, entre aspas, que ao homem é dada a opção de a raiva ele pode sentir. Então, essa educação, ou melhor, a não educação das nossas emoções durante a nossa infância, além de fazer com que a gente não tenha acesso a elas, não se familiarize com elas, ainda gera em nós todo esse desconforto. Porque as emoções, elas são realmente situações bastante... Então, porque essas emoções de raiva, situações desconfortáveis, ficam em nós, no nosso corpo, essas sensações desagradáveis. É desconfortável. E fazendo com que cada vez que a gente fuja dessa situação, desses sentimentos dolorosos, dessa vivência de dor, dessas dores emocionais, a qual carregamos ao longo da nossa vida, fazendo com que a gente crie novos padrões de comportamento. Então, esses comportamentos que nós temos hoje, quanta violência que a gente tem dos homens, e aqui eu tô falando sobre os homens, eu não tô falando que nós mulheres, né, não temos a violência, mas a gente tá, a minha especialização são os homens. E sim, os homens são muito violentos, porque eles trancafiam as suas emoções, e quando soltam, parecem não terem controle sobre elas. Tamanho as feridas que carregam durante a sua infância. Se a gente pudesse entrevistar umas pessoas, se a gente pudesse ter as histórias das pessoas que cometem as suas atrocidades, a gente vai ver, né, que com certeza existe ali uma criança ferida. E que a pessoa ali fez o que ela podia e faz o que ela pode dentro das coisas. É mais ou menos assim, como é que ela vai fazer diferente se dentro dela só há feridas, só há dores? A pessoa cresce não se achando importante, a pessoa cresce achando que a culpa de todas as suas coisas, tudo que aconteceu, a culpa é dela. Porque assim somos nós na condição de criança. E isso vai fazer a nossa base de adulto. Então, quando nós temos um problema, enquanto adultos, a gente vai perceber que a base desse problema tem a ver com a nossa criança, com a nossa infância. Por que tem a ver? Porque foi a base, a nossa base é na infância. É na infância que a gente aprende quem somos, é na infância que a gente é programado. Nós nascemos sem nenhum tipo de programação. A nossa programação é quase nada. A gente tem sim um DNA, né? Mas a experiência que a gente vai tendo durante a nossa infância é que vai determinando o nosso comportamento de adulto. O nosso diálogo interno a gente
é as coisas que nós ouvimos durante a nossa infância. E isso também vai determinar o que? As nossas crenças. O ambiente que nós vivemos define ali as nossas crenças, aquilo que ouvimos a nosso respeito, nós o quê? Nós fazemos as mesmas coisas, criamos os mesmos ambientes familiar quando somos adultos, porque assim somos, repetimos os padrões. Então, olhar para seu menino ferido, primeiro tomar consciência que existe a ferida, e há sentimentos a ser curados. Quando a gente começa a trabalhar com sentimentos feridos, o nosso comportamento e nós começamos a ter gestão das nossas emoções. Nós começamos a ter controle sobre as nossas emoções, que até então, para nós, éramos difíceis. Por quê? Porque estamos, quando a criança está ferida, o nosso comportamento é igual. À medida que a gente começa a tomar consciência de que a forma, com o jeito com que eu reajo tem a ver com a minha ferida, e na maioria das vezes não tem a ver exatamente com o que aconteceu externamente, tem a ver com alguma coisa que o evento fez com que ativasse em nós determinada dor. Ou seja, um evento externo pode mexer com a gente e tirar a gente do sério. E isso acontece por gestão das emoções. Uma pessoa que tem gestão das suas emoções, quer dizer que ela tem controle sobre as suas emoções, ela consegue tramitar ali dentro das suas emoções e ter esse controle, é uma pessoa matura, que tem a maturidade emocional. Como nós temos a nossa criança ferida, nós não temos essa maturidade emocional. Então, tudo aquilo que acontece externa e que, de uma certa maneira, faz com que a gente se sinta desconfortável, se abale com determinada coisa, a ponto de responder com violência, com situações desmedidas, que depois a gente fica, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Não era para tanto. Tem a ver com essas dores que a gente guarda aí, bem no fundinho de nós, que às vezes percebemos no nosso comportamento e às vezes não percebemos. É um pai, é um filho, é uma esposa que traz à tona para você, nossa, você sempre age assim, você não muda. E você acha até que não é bem assim, mas aí chega o momento que você vai repetindo tantos eventos, e aí até que chega o momento que aqueles eventos vão te trazendo tantas dores de cabeça, que você acaba pensando assim, poxa vida, se eu não mudar, se eu não olhar para isso, eu só vou continuar prejudicando a mim e as pessoas ao redor. Eu dou um exemplo meu. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma fala muito enérgica. Eu falo muito de uma maneira muito imperativa. Eu lembro uma vez, eu fui podóloga por mais de 13 anos, e eu lembro que uma cliente muito fofa, né? Ela tinha acho que por volta dos 50, e ela tava com um problema na unha, e aí ela juntou, né, o meu trabalho ela fazia um trabalho com uma dermatologista e as unhas dela estavam bastante prejudicadas. E aí eu ofereci para ela um tratamento e disse para ela que ela não podia cortar a unha porque a gente ia colocar um aparelho e eu ia ver se o remédio que a dermatologista estava passando junto com o aparelho e com o procedimento podológico ia colaborar.
e a gente ia fazer essa parceria junto, né? Que eu falei que um bom trabalho envolve um dermatologista, no caso, que estava cuidando das unhas com micose, eu como podóloga e a cliente como fazer tudo, cuidar da higiene e não pôr a mão ali no nosso trabalho, né? E ela foi e cortou um canto da unha e eu disse para ela que aquilo dali prejudicou ali o corte e que aquilo dali prejudica a unha para o crescimento e que unha com micose o corpo não cura a micose, o corpo cura a unha nova que vai vir sem micose. Então, o melhor tratamento numa micose é ir cortando a unha, mas isso é junto com o acompanhamento de dermatologista. E aí eu lembro que ela falou assim, que eu falei com ela, tal, e eu tinha o maior respeito, e tenho o maior respeito, tinha o maior respeito com ela e com todos os meus clientes, mas ela foi e falou assim, pode deixar, eu não vou pôr mais a mão, porque eu detesto ser chamada a atenção. Aí eu falei, não, mas eu não chamei a atenção. Ela falou, você chamou a minha atenção? Brigou comigo? E aquilo me fez pensar. Eu falei, mas por que ela falou que eu briguei se eu só expliquei? Aí eu fui dividir isso com uma amiguinha minha, que a gente trocava uma ideia, e ela falou, Dolores, é que você não percebe. Quando você explica, quando mexe no seu trabalho, que você solicitou para o cliente, o tom da sua voz muda, você fica num tom agressivo para falar, você não explica de maneira tranquila, você explica de maneira brigando. Eu falei, nossa, sério? E aí eu comecei a ficar presente para isso. Fora as outras coisas, né? Meu filho falou, mãe, o jeito que você fala me machuca. É um amigo meu que eu vim morar aqui no sítio dele, teve uma situação semelhante, e aí ele falou, também esse jeito que você falou. Então, o jeito que eu falo e que eu nem percebo, porque já é no meu automático, tem uma agressão. E essa agressão faz com que as pessoas acabem tendo uma resistência ao meu respeito. Eu vou explicar alguma coisa, por exemplo, o meu ex-marido, pai do meu filho, explicando para ele assim determinadas coisas, e o tom, até solicitando alguma coisa, eu não sei usar, ou eu tenho dificuldade de usar o tom de voz para pedir. Até pedindo parece que eu tô mandando. Eu tenho que falar ao professor, nossa, mas eu tô pedindo. Ele falou, mas o tom que você fala não tá pedindo. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, quanta ferida eu tenho dentro de mim. Por quê? Porque a agressão, né? A violência, a agressão é uma forma da gente, é como se fosse uma couraça que a gente coloca para se sentir protegido. Quanto mais agressão, mais medo. E eu vivi num ambiente com muito medo. Uma infância de muito medo. Eu tinha um pai severo, onde eu não podia nem olhar quase para ele. Eu não tinha acesso ao meu pai. O acesso ao meu pai era sim senhor, não senhor. Então eu não tinha o acesso, a minha criança não tinha um acesso ao meu pai. Então é claro que a minha personalidade, a minha postura agressiva tem a ver com o ambiente que eu vivo. Minhas tias falam num tom que é a mesma coisa. Todo mundo morre de medo. Então, é pelo ambiente? É pela vivência? E pela criança? Isso não é desculpa. Eu não acho que seja desculpa. Mas só o fato de eu tomar consciência, eu já consigo conversar um pouco melhor. Quando eu vejo que eu tô agressiva, eu tento
falar para a pessoa, olha, eu vi que eu falei de forma agressiva, me desculpa, deixa eu colocar de um outro jeito para ficar tranquilo. E isso tem me causado muitos problemas, eu tenho perdido muitas relações, muitas coisas de negócio, relacionamento, amizades, pelo tom e pela forma com que eu falo e peço as coisas. Isso tem a ver com a minha criança ferida, que gera esse meu comportamento agressivo na fala. E olha que no fundo eu sou gentil, porque eu gosto muito de pessoas, eu adoro ajudar, mas é incrível como a minha comunicação é agressiva. E quando eu olho, tem a ver com essa criança ferida, machucada, e é por isso que é preciso olhar para dentro. É por isso que é preciso ter um ato de coragem. Porque cuidar dos sentimentos feridos é desagradável. É sair da zona de conforto. A gente pode até dizer, você pode até dizer, não precisa, isso já passou. Não passou, porque você ainda segue aí com os mesmos padrões da sua criança ferida. E do mesmo jeito que eu feri o meu filho, e o meu pai me feriu, você também está ferindo o seu filho, ou a sua filha. Aí você pode falar, mas não é bem assim, é assim. É assim. Isso impactou, por exemplo, a minha vida em várias questões. Por exemplo, relacionamento. Crianças feridas não conseguem ter bons relacionamentos. Eu busco o tempo todo, de forma inconsciente, um marido que me cuide, que eu não tenho isso. Aí você fala, nossa, não tem porquê. Hoje eu sei que é por conta da minha criança ferida. Que se eu não curar essa minha criança ferida, eu não vou conseguir ter um relacionamento adequado e gentil, onde eu possa atrair uma pessoa que seja gentil, generosa, como eu gostaria de ter. Porque quem é que aguenta viver com uma pessoa, principalmente uma mulher agressiva? É difícil para um homem. Se o meu filho, que é o meu filho, não aguentou, então todas essas dores são da minha criança ferida. E eu não me dei conta. Eu só tô me dando conta por quê? Porque eu estou realmente nesse processo de curar a minha criança. E eu convido você, homem, a virmos juntos. Além de eu ter todo um trabalho, porque eu gosto dos homens, porque eu simplesmente estudo sobre os homens desde 2009, eu tenho realmente um amor e um carinho, um respeito muito grande pelos homens. Por quê? Não sei. Brincadeira, é porque tenho um filho homem, porque eu tenho um amor absurdo pelo meu pai, porque realmente eu acredito que os homens precisam ser olhados, ser cuidados e, acima de tudo, que a criança desse homem ferido precisa ser cuidada. E eu convido você a me ajudar a te ajudar, porque vai precisar de ajuda, ok? Deixa aqui o seu comentário sobre o que você achou a esse respeito do que eu disse e comenta aqui, se você tiver coragem, qual é o sentimento que mais dói em você? Qual é o seu comportamento que mais você fica se sentindo como que você acaba colocando o dedo em você, dizendo, puxa, dei mancada de novo. Qual é o sentimento ferido aí que você tenta resolver e não consegue? Tem a ver com o seu comportamento. Às vezes você não consegue, por exemplo, dizer pro seu filho que ama. Às vezes você não consegue dizer para sua mulher que você a ama. Às vezes você não consegue dizer para sua mãe, para as pessoas que você ama que a ama.
porque você não ouviu isso do seu pai, porque você não ouviu isso da sua mãe, e a gente repete os padrões, ok? Eu deixo você agora no melhor lugar do mundo, dentro de um abraço, o meu beijo. Saiba, homem, que você é amorável. Um beijo.